verdade é só uma, como sois um. Há só uma doutrina verdadeira. Senhor, congregai-nos e dai-nos a felicidade da união. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos de modo especial pedindo a unidade dos cristãos. Por vezes, para construir essa unidade, temos que começar até mesmo pela pequena micro-sociedade que é a família. Começar depois por aquela pequena comunidade, que às vezes que é constituída, a igreja, uma comunidade de comunidades. Também na nossa comunidade devemos cultivar a unidade e saber que na divisão entre os cristãos acabamos por constituir um escândalo para este mundo. Pois nem sempre nós somos sinal de unidade, muitas das vezes nós até somos capazes de provocar entre nós a divisão. Peçamos perdão por nem sempre termos sido compreensivos, misericordiosos, nem sempre termos cultivado a união entre nós. Irmãos e irmãs, reconheçamos agora as nossas culpas para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que reunis os vossos fiéis dispersos e os conservais na unidade, olhai com bondade para todo o povo de Cristo, para que vivam unidos pela integridade da fé e pelo vínculo da caridade, todos aqueles que foram consagrados pelo mesmo batismo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias o Senhor disse-me a palavra dizendo: Tu, filho do homem, toma uma vara e escreve nela. Judá e os filhos de Israel que estão com ele. Em seguida toma outra vara e escreve nela. José, vara de Efraim, e toda a casa de Israel que está com ele. Depois junta as duas varas uma à outra, de modo que formem uma só vara na tua mão.
E quando os filhos do teu povo te disserem: não queres explicar-nos o que isso significa? Responderás: assim fala o Senhor Deus. Vou tomar a vara de José que está na mão de Efraim e as tribos de Israel que estão com ele, para o juntar à vara de Judá, de modo que, unidas na minha mão, serão uma só vara. Vou tirar os filhos de Israel do meio das nações para onde forem, vou reuni-los de toda a parte para os reconduzir à sua terra. Farei deles um só povo na sua terra, nas montanhas de Israel, e um só rei reinará sobre todos eles. Nunca mais tornarão a ser duas nações, nem ficarão divididos em dois reinos. Farei com eles uma aliança de paz, uma aliança eterna entre mim e eles. Hei de estabelecê-los, hei de multiplicá-los e colocarei no meio deles o meu santuário para sempre. A minha morada será no meio deles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Palavra do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Vamos com alegria para a casa do com alegria para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Detiveram-se os nossos passos às tuas portas, Jerusalém. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Para lá sobem as tribos do Senhor, segundo o costume de Israel, para celebrar o nome do Senhor. Ali estão os tribunais da justiça, os tribunais da casa de Davi. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Pedi a
paz para Jerusalém. Vivam seguros quantos te amam. Haja paz dentro dos teus muros, tranquilidade em teus palácios. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Por amor de meus irmãos e amigos, pedirei a paz para ti. Por amor da casa do Senhor, pedirei para ti todos os bens. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Vamos com alegria para a casa do só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, nosso Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, como não é pastor, nem são as suas ovelhas, logo que vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Enquanto o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário não se preocupa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-me. Do mesmo modo que o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda
a outras ovelhas que não são deste redilho e preciso de as reunir. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e do só pastor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, por vezes nós temos que procurar compreender o que a Igreja diz quando fala de unidade. Por exemplo, a unidade entre as religiões. Seria algo assim possível? Uma vez ouvi o cardeal Walter Casper, na altura ele era responsável pelo diálogo interreligioso, numa conferência aqui na nossa Universidade Católica, a dizer uma coisa muito interessante, que quando a Igreja promovia esse diálogo, ela não queria, no fundo, uma miscelânea dos vários credos, das várias verdades de fé inerentes a cada uma, como que misturando tudo e deixando uma doutrina toda ela confusa. Pois há coisas que são, sem dúvida, incompatíveis entre as religiões. Entretanto, ele dizia que isso não significaria que não se procurasse a unidade, por exemplo, na procura da justiça social, na procura do bem, na caridade com os mais necessitados, nos quais se pudesse promover obras em que atuássemos em conjunto e impulsionados. O amor a Deus, o amor pelos homens, impulsionando todas as raças, todas as religiões, todas as realidades e todas as culturas para bem da humanidade. Ora, essa civilização do amor, São João Paulo II já falava dela e tanto a desejava. E essa é desejável para os homens que habitam este mesmo planeta. Mas, por outro lado, quando se fala da unidade entre os cristãos, torna-se algo ainda talvez mais complexo, pois sabemos o quanto há divisão entre nós. Por exemplo, aqui mesmo em Portugal já estão registadas mais de 830 religiões diferentes. Um país tão pequenino como este. A maior parte destas são religiões cristãs, ou seja, seguidores de Cristo. Mas, entretanto, como por vezes não existe uma harmonia que seria necessário cultivar num espírito de diálogo, de caridade, por vezes de abertura uns aos outros. Uma vez, uma mocita que era quem me fazia o check-in no aeroporto, era minha conhecida já, ela era batista. Mas ela muitas vezes vinha conversar comigo e dizia: "Oh padre, há coisas que eu converso consigo que eu não me sinto bem a conversar com o pastor. Mas gosto de conversar consigo." Pois bem, vamos lá então, e diga, e tentava iluminar com palavras da Escritura, nunca falei mal. E ela, uma vez, dizia-me, não algo que fosse confidencial, reservado, outras coisas sim, ela tratava de questões de vida espiritual, mas uma vez ela dizia-me: "Oh padre, hoje estou tão triste." "Então, o que é que te aconteceu?" "É que eu tenho um amigo meu, mas ele é de outra religião." Nem me lembro qual era. Era cristão também, mas de uma outra confissão, um adventista de não sei quê, não sei se era de 7º, 3º, 27º, não sei que dia seria ali, mas uma coisa assim, até com um nome algo por vezes estranho. E esse amigo dizia-me para mim: "Eu gosto tanto de ti, somos tão amigos, mas é uma pena que tu és batista e tu vais para o inferno, enquanto só nós, dos adventistas do não sei quanto, vamos para o céu. Que pena." Ela estava triste, porque como um amigo que era tão amigo dela, é quase para convencê-la a abandonar os batistas e ir para a congregação cristã dele, para não ir para o inferno, vinha com essa espécie de discurso.
de facciosismo, de fanatismo. E nós descobrimos quantas vezes como é isso que prejudica, às vezes, um diálogo franco, aberto, generoso, caridoso, até mesmo carinhoso, entre aqueles que são filhos do mesmo Deus, entre aqueles que foram redimidos pelo mesmo sangue, entre aqueles que seguem o mesmo Cristo Senhor. O Papa Francisco, quando passou pelo Rio de Janeiro, teve um gesto muito interessante. Ele é um padre que nós não nos podemos ficar somente pelas palavras, mas temos que observar muito os gestos. Os gestos dele às vezes dizem mais do que as palavras dele. As palavras às vezes são preparadas em discurso, os gestos dele são autênticos, originais e têm significados profundos. Uma vez ouvi até um jornalista jesuíta a falar exatamente da importância dos gestos do Santo Padre, o Papa Francisco. E quando ele passou pelo Rio de Janeiro, a circular ali por uma favela, a dado momento, onde é que foi o Papa? Entrou dentro de uma dessas, às vezes pequenas, garagens que pintam de azul, colocam umas nuvenzitas, tem ali um ambão onde o pastor faz a pregação da Bíblia, e ele ali entrou. Tinha algumas pessoas na oração e ele foi lá, cumprimentou-as, todas as cumprimentaram, ficaram surpresas, não é todo dia que se vê o Papa Francisco entrar ali pela igreja adentro, para mais, tratando-se cristãos também, mas não católicos. Cumprimentaram todos o Papa, foram todos muito afáveis e o Papa saiu todo contente e as pessoas foram até à porta, despediram-se dele. Olha o gesto de aproximação do Santo Padre. Olha aquilo que ele fez. Olha aquilo que ele nos quis dizer com esse gesto dele tão simples, que foi um cumprimento. Não disse a ninguém que tinham que sair dali, não disse a ninguém que tinha que ser católico. Não. É um gesto. É uma aproximação. Quando se fala ir em periferias existenciais, às vezes é ao nosso lado. A gente pensa em geografias distantes, mas às vezes são gestos concretos. E nesses gestos, todos nós devíamos ser abundantes em fazer. Gestos de amor, de caridade, de compreensão, de abertura, não de encerramento. Afinal, quando nós vamos a ver, temos tantas coisas em comum. Quando fizeram este relatório, até agora mesmo recente, sobre o número de cristãos que morreram ano passado, e em 2018, pelo menos em números contáveis, são cerca de 5.000 quase cristãos, os que se conhece, que foram levados à morte, morte violenta, por terem como único crime serem seguidores de Cristo. Nós vemos, afinal, quantos outros irmãos e irmãs sofrem como nós sofremos e são levados à morte como tantos outros católicos são, porque seguem o Senhor, porque se enamoram de Jesus, porque se comprometem com Ele e porque o imitam, até mesmo no derramamento de sangue, na doação da sua vida, sem abandonar a sua fé. São perseguidos tanto por regimes confessionais do ateísmo, esses sim verdadeiramente perigosos. São perseguidos por aqueles que muitas das vezes são fanáticos e facciosos, que ou se converte ou morre. Quase 5.000. E 215 milhões de cristãos no mundo, o ano passado, foram perseguidos, incompreendidos, maltratados por causa da sua fé, em números que eu acredito que esses serão mais por alto também os contáveis, mas de acordo com essa associação que chegou a essas cifras terríveis para este mundo, na qual esta falta de unidade gera tanta incompreensão, perseguição e até mesmo a morte. Para que todos sejam um, pretendia o Senhor Jesus. Para que todo este rebanho reconheça nele a voz do pastor e possa assim segui-lo docilmente, como convém à ovelhinha,
com o cuidado e a atenção, entretanto, com os lobos que querem a dispersão. Não significa a própria palavra do demónio, diabo, divisão. Sabemos quem quer a divisão e sabemos que o Senhor Jesus quer a união. Promovamos-la, meus irmãos e minhas irmãs, em gestos entre nós, em gestos de abertura ao próximo. Irmãs e irmãos, elevemos a oração da nossa fé ao Pai do céu, para que todos os que creem em Cristo se reúnam em comunhão do seu Espírito e digamos humildemente: nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor, que nos criou à sua imagem, faça cair os muros que separam os cristãos e os tornam desconhecidos uns dos outros, oremos, irmãos. Para que o Pai, que enviou o Filho ao mundo para fazer dos homens todos uma só família, livre de discórdia, os membros do corpo da Santa Igreja de Deus, oremos, irmãos. Para que Deus, que não permitiu que no Calvário fosse rasgada a túnica do seu Filho, cure as feridas das nossas divisões e nos dê a unidade, oremos, irmãos. Para que o Senhor, que é rico em misericórdia, leve todas as igrejas e os seus fiéis a buscar os caminhos do perdão mútuo e da unidade, oremos, irmãos. Para que todos os que têm o nome de cristãos cheguem depressa à perfeita unidade, pela qual Jesus orou ao Pai na hora da paixão, oremos, irmãos. Para que o Senhor, que é Deus santo e fiel, nos ilumine com a luz do seu Espírito, para encontrarmos os caminhos da unidade, oremos, irmãos. Senhor, que no sangue do vosso Filho realizaste a nova e eterna aliança, fazei que todos os vossos fiéis confessem unanimemente uma só fé e juntos proclamem um só louvor. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Senhor, que pelo único sacrifício da cruz formastes para vós um povo de adoção filial, concedei à vossa Igreja o dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Por Ele nos destes o conhecimento da verdade para formarmos o seu corpo, unidos pela mesma fé e pelo mesmo batismo. Por Ele derramaste sobre todos os povos o vosso Espírito Santo, que distribuindo admiravelmente a diversidade dos seus dons e realizando a unidade de todos os cristãos, estabeleceu a sua morada nos vossos filhos adotivos e dirige com a sua presença a Santa Igreja. Por isso, com todos os coros celestes, proclamamos com alegria a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormecerão na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partirão deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viverão na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. No gesto de união uns com os outros, saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
e dou a vida pelas minhas ovelhas, e dou a vida pelas minhas ovelhas, diz o Senhor. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, e dou a vida pelas minhas ovelhas, diz o Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, e dou a vida pelas minhas ovelhas, diz o Senhor. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, e dou a vida pelas minhas ovelhas, diz o Senhor. Que todos sejam um em ti, ó Pai, como eu e tu somos um. Que todos sejam um em ti, ó Pai, como eu e tu somos um. Que todos sejam um, como tu és um em mim e eu em ti, para que sejam um em nós e o mundo me acredite. Que todos sejam um.
Oremos. Fazei, Senhor, que a Sagrada Comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vou agora abençoar os objetos religiosos, porventura tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja uma santa tarde a todos, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Ave Virgem Santa, estrela que nos guia, Ave Mãe da Igreja, ó Virgem Maria.